Essa primeira história é com ela. Quem A é? maravilhosa Lodge. Cacá! Ladies of Jimmy. Isso! Ladies. É isso aí. Mesmo conselho que eu dei pro Leandro. Mentir menos. Isso. Você me cutuca. Isso. Quando eu mentir, você cutuca, eu maneiro. Então, conta a tua história, conta exatamente a sua trajetória nos últimos 5 anos. Acho que 5 anos, é isso? Não, de moto eu comecei em 18, final de setembro de 2018. 18, isso vai dar 18, 19, 20, 5 anos. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Não, porque ela falou não. Não, mais de 5, pois é. Não, cara, então. Já passaram 5 anos. Passa rápido, Caraca, passa Passou assim, ó. rápido. Passou assim. Então, a minha história é o seguinte, moto não era meu mundo, não era minha vida. Mentira! Eu acho que lá no fundinho existia essa coisa Esse da desejo. Esse desejo. Era um desejo incubado. Tá vendo? Não, na realidade, quando eu era criança, tinha lá meus 13 anos, porque naquela época com 13 era criança. Hoje com 13 a meninada Mamãe, faz filho. é mamãe. Hoje com nada 13 é faz mãe, filho. exatamente, Mamãe. exatamente. Mas eu com 13 era criança. E minhas amigas iam ganhar mobilete, Garelli. E aí eu pedi pro Garelli papai. Falei, eu quero de Natal uma Garelli, não sei o quê, enfim. Meu pai, não, que Garelli? A gente morava numa cidade que tinha muito morro. E ele, não, Garelli não sobe morro, não vou te dar, enfim. Só que meu pai sempre gostou de moto, meu pai sempre teve moto, meu pai teve uma Índia 750. E eu sempre fui aficionada com moto, mas muito mais pelo prazer de ver do que eu Pelo pensar prazer de pilotar. de pilotar, era algo que não passava muito pela minha cabeça. Só que como eu sou a filha mais velha, eu acho que meu pai projetou em mim como se eu fosse o primeiro filho homem. Então eu gostava de carro, quando ele comprava um carro ele queria me mostrar o carro, eu era moleque, eu gostava de carrinho de rolimã, enfim, ganhei um minibook Fapinha. A pergunta que não quer calar, você era moleque? Não. Jogar bolinha de gude? Bolinha de gude, pedrinha, bete, tudo queimada na E hoje rua. essa Cacá não existe mais, não é mais, não é mais moleque. Não, eu acho que eu voltei a ser, porque eu tive um delay, né? Eu fui moleque, aí no decorrer da vida eu virei deixei de ser moleque, virei uma pessoa séria. Se é que isso é Difícil possível. Mas eu fui. Eu acho pouco provável. Enfim, eu sei que nesse percurso todo, entre moto e tal, não sei o quê, meu pai acabou me dando aos 13 anos uma CG 125. Botão, hein? Clássico. 1983. Motor, aquele tanquezinho boa, né? Nessa, Não, era quadradinho, era Não, quadradinho. Ela primeiro era redonda, Primeiro era depois é redondinho, que veio a quadrada. Porque sim. Era a redondinho. minha CG redondinha, ela parecia ML. Lembra Era que tinha muito bonitinha. muito bonitinha. Era muito bonitinha, era redondinho, cara. Cara, e eu era um demônio com aquela moto, porque assim, eu lembro que quando eu cheguei, que eu vi a moto e tal, eu achei o máximo, né? A minha mãe já deu aquela cortada, tesourada no meu pai, tipo, a responsabilidade é sua. Mães. E, cara, eu aprendi muito rápido, assim, eu fiquei eufórica para pegar a moto, meu pai sentou, me pôs na garupa e foi, me ensinando, aperta a embreagem, primeiro, arranca devagarzinho. Eu fiz o trajeto na garupa dele, da garagem da minha casa até a esquina. Na volta, ele já me deixou sozinha na moto. Que irado. E aí, Eita! cara, já fui sozinha até a esquina. Claro que eu não sabia virar. Ele corria a pé, virava a moto e eu voltava. E o nosso combinado era que eu não podia sair de moto sozinha, até porque eu tinha 13 anos e nessa idade requer carteira de habilitação pela cilindrada que era a moto. Mas a gente morava numa cidade pequena, cuja a cidade, ela tinha, os donos da cidade era o padre, o delegado, o prefeito e meu pai. E tinha uma rua só e era contramão. Exatamente, é por aí. Tipo, quase o Alto da Compadecida. Exatamente, Qual a era igreja, cidade? a praça, Cambuí, Minas Gerais, perto de Camanducaí e Pouso Alegre. Papai Ulisses tem história nessa área aí, né? E ali naquela Mais época, Mais pro outro lado. mais pro leste. Ah, tá. essa cidade era muito pequena quando meu pai foi transferido para lá. Ainda é, né? Não, mas você sabe que ela cresceu? Quando eu mudei para lá, eu acho que ela tinha uns Pouso Alegre 5 mil hoje em dia é habitantes. grande, Hoje cara. ela tem Pois 30, é. 35. Pouso Alegre é grande, Grande pra caramba. Aliás, Data Vênia foi nossa lua de mel, não é isso?
Não, eu esqueci. Nossa, eu não lembro onde foi a lua de mel. É Isso vai saber. Vai na merda. Não lembro onde foi a lua de mel. Esqueci a luz de mel, rapaziada. Lua de mel, Dan. Vamos lá. Poço de Caldas, é pertinho. Luz de Mineiro, é logo ali. Ali, pô. Enfim. Vai na frente. Aí eu tive esse momento moto e tal, enfim, durou muito pouco tempo, porque logo em seguida meu pai foi transferido, a gente saiu de Cambuí e eu fui morar fora, porque aí eu já fui estudar fora e, enfim, meu pai falou, ó, moto na sua vida acabou, porque a gente está mudando para uma cidade maior, lá não vou deixar você andar de moto, claro, e eu também fui morar fora, fui estudar, enfim, moto acabou. Quando eu fiz 17 anos, eu vim para o Rio de Janeiro fazer faculdade e a minha vida passou, moto eu esqueci, ficou no passado, enfim. Aqui eu fiz faculdade, fiz algumas faculdades, mais de uma, mais de duas, mais de três. Fui fazendo. Fui gostando, fui fazendo. PhD em Fui gostando, faculdade. fui fazendo. Aí eu fiz outra, não gostei muito, aí eu fui fazer outra que eu gostei. Mas eu concluí todas. Ela fez direito. Fez errado. Tá? Errado também. É. Mas enfim, não sou advogada, não fiz. Ela também tem essa história. É igual a quinta série, fiz 8 vezes. Gosto muito da quinta. Gosto muito. Sou PhD em faculdade. Enfim, e aí vim para o Rio fazer faculdade, logo em seguida as coisas foram emendando. Eu comecei a trabalhar já com 17 anos e com 19 eu casei e com 25 eu tive já meus filhos, tive minha filha e com 26 o meu filho e a minha vida foi tomando um rumo diferente. Eu acabei virando uma executiva, enfim, e a vida passou. Quando meus filhos eram pequenos, eu me divorciei e 2 anos depois eu casei novamente e com essa pessoa eu vivi os bons, melhores anos da minha vida. Em 2015 eu tive um câncer e um câncer que na época foi um diagnóstico meio pesado, foi um câncer de estômago, enfim. E o médico falou, olha, tratar, mas o nosso prognóstico não é dos melhores porque você tem um câncer raro, enfim. Então, aí começa a história da Cacá. A história da Cacá começa onde muitas histórias terminam. Né? Exatamente. E não é por causa da doença, é por causa da Cacá. Foi nessa hora que aquela coisa moleque voltou, a irreverência. Porque quando a minha médica falou, você não pode comer japonês, você não pode comer nada cru na rua, você não pode... Tudo, cara, a lista de não pode era enorme. O que podia era pouco. Falei, fofa, vai morrer, não vai? Então é o seguinte, é melhor morrer fazendo tudo que gosta Eu sou do que... desse lema também. Cara, do que me privar Calça de de fazer as veludo, coisas... Fora. Pô, vou me privar de fazer as coisas, vai me dar muito mais tempo de vida? Não vai. Então, rasguei. Comecei a comer japonês, tomar vinho, viajar, fiz o capeta. O nome japonês era Miyagi, não? Não.